Que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, querido aluno, querido professor da nossa escola bíblica. Eu sou o professor Egivanildo Tavares, falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, que é liderada pelo pastor Djalma Silva. Nós estamos caminhando para o final de mais um trimestre e hoje vamos estar estudando a 12ª lição, que traz o título Reinado de Josias. Josias, que era do Reino do Sul, que reinou de 640 a 609. Seu nome hebraico significa fundado por Iá, Iá de Iavé, ou Iá sustenta, ou Iavé sustenta. Iá é a contração do nome Iavé. Iosias, Josias, né? Iosiahu também é a forma de pronunciar, ou Osiahu, fundado por Iavé, ou Iavé sustenta. Alguns traduzem também como o Senhor Sara, também esse nome de Josias. Mas vamos lá, o que temos que aprender com o pequeno rei Josias? Já estudamos sobre um pequeno rei que foi Joás, que começou a reinar aos 7 anos, e hoje um rei que começou aos 8 anos de idade. Então, vamos aprender com este servo de Deus que deixou uma marca na história, um legado que tem muito a nos ensinar. O objetivo geral desta lição será pontuar o avivamento gerado pela palavra de Deus no coração de Josias. O encontro com a palavra trouxe um grande avivamento para a nação de Israel. Os objetivos específicos são: primeiro, destacar a dedicação de Josias na destruição dos ídolos, ou uma grande reforma. Segundo, evidenciar o encontro de Josias com o livro da lei. Que livro era esse? Se quer saber, não saia daí, pois vamos estar tratando disto e dizer que livro foi esse que encontraram naqueles dias. Terceiro, identificar o retorno da celebração da Páscoa. A vida de Josias tem um paralelo com a vida do rei Ezequias. Ambos realizaram a vontade de Deus, ambos eram do reino de Judá, ambos destruíram os ídolos e restauraram a Páscoa do Senhor. Então tem um paralelo aí e uma relação familiar também muito forte por trás de tudo isso. O textuário nos diz, no segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículo 8, então disse o sumo sacerdote Ilquias, que foi o mentor de Josias, que começou a reinar com 8 anos, e Ilquias era o seu orientador. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Em um momento de reforma, uma grande descoberta: o livro da lei do Senhor. Então nós vamos ver que livro foi esse e qual a importância da chegada desse livro até o rei Josias, a sua disposição e a sua abertura de alma, de coração para este livro. De sorte que Josias, ele ficou conhecido, de acordo com o livro dos Reis, capítulo 23, versículo 25 do livro dos Reis, diz: nem antes, nem depois de Josias, houve um rei como ele. Veja que epitáfio, veja que descrição que ficou para Josias. Imagina aí que legado extraordinário. Nem antes nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração e de toda a alma, e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Esse é o texto do segundo livro dos Reis, capítulo 23 e 25. Diz que Ezequias serviu ao Senhor, foi fiel de tal maneira que não houve outro semelhante, nem antes nem depois.
Mas acerca de Josias diz que não houve outro que convertesse o coração a Deus com a alma, com as forças, como Josias. Josias é o homem da conversão, da entrega total ao Senhor. A verdade prática diz, nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria que se perpetua através das gerações. Deus sempre terá seus instrumentos para glorificar o seu nome, promover as reformas e combater o pecado e o mal que tenta se instaurar no meio do seu povo, da sua grei. Os ensinamentos que vamos aprender com Josias são importantes porque a sua marca na história está relacionada também com a vida de Jesus. A monarquia do Sul é a continuidade da dinastia do rei Davi. São 20 reis, 344 anos, e ela vai finalizar com Zedequias. Você começa aí com Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jeorão, Acasias, Atalias, Joás, Amazias, Azarias, Jotão, Macás, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, o 16º rei de Judá, da monarquia do sul, da dinastia de Davi. Jeocás, Joaquim, Joaquim, Zedequias. Finaliza essa monarquia de Judá com Zedequias, mas não uma promessa do reino e a restauração dessa monarquia através do rei Jesus. Na genealogia de Jesus, Mateus capítulo 1, Josias é citado como um dos descendentes, faz parte da linhagem e da família de Jesus. Veja só, Mateus capítulo 1, na genealogia, versículos 10 e 11. Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Então ele está presente aqui na genealogia de Jesus, pois é continuidade da dinastia de Davi. Josias, que tem o seu reinado de 640 a 609. A contagem ela é decrescente para zerar e começar a era cristã. Você vê nessa linda imagem o pequeno Josias em cima de um estábulo aí, de um degrau, né? E esse degrau está com um tapete, e por trás da coluna está o sumo sacerdote Ilquias lhe orientando o que deve fazer. E o menino rei está governando. O seu nascimento foi profetizado muitos séculos antes. No ano 930 ou 31, no início da divisão do reino do sul e reino do norte, entre Jeroboão e Roboão, nos dias de Jeroboão, o primeiro livro dos reis, primeiro livro dos reis, aí está citado o segundo livro dos reis. Eu estou percebendo que eu estava lendo tanto em reis, que registrei segundo livro dos reis, mas é primeiro livro dos reis. E é a única vez que Josias aparece no primeiro livro dos reis, logo no início da divisão da monarquia, Reino do Norte e Reino do Sul. E o texto diz assim, 13 e 2. Ele clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor. Ó altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi, e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras, que agora queimam incenso. Aqui e ossos humanos serão queimados sobre você. Surge o nome de Josias numa profecia no ano 930
ou 929 por aí, muito tempo antes, muitos séculos antes dele vir à Terra. Então, o nascimento de Josias foi profetizado, o seu nome foi vaticinado e chegou o tempo. No ano 648 nasceu Josias. Esse garoto viveu 39 anos. Teve uma vida curta, e o texto sagrado do segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículos 1 e 2 diz assim: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gedida, filha de Adaías. Ela era Boscate. E ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Então, Josias nasce em 648 a.C., viveu 39 anos. No ano 640, ele começa a reinar com 8 anos de idade, e o seu reino tem uma duração de 31 anos. É muito curto, né? Um reino de 3 décadas e um rei de 39 anos. E que começou a reinar aos 8 anos de idade. No ano 632, Josias estava com 16 anos de idade. Então ele começou a buscar ao Senhor por conta própria. Ele foi sendo instruído por Ilquias, mas agora chegou o momento que ele já tem uma consciência avançada e ele começa a buscar a Deus neste ano. O segundo livro das Crônicas nos dá um norte a respeito disso. O capítulo 24 do segundo livro das Crônicas nos diz assim no versículo 3: segundo livro das Crônicas 24. Parece-me que eu estou sendo despertado por mais um. Eu troquei os números de reis por crônicas e é justamente no 34, gente. Não é 24, é 34. Estou vendo ali agora o desafio. No segundo livro das Crônicas, capítulo 34 e não 24, versículo 3 diz assim: no 8º ano do seu reinado, sendo ainda jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. No 12º ano começou a purificar Judá. Quer dizer, até aqui. No 8º ano do seu reinado. Se o ano 632 ele começa a buscar a Deus, justamente o que diz aqui: no 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Essa segunda parte aqui, que já vai tratar do período que ele começa essa grande reforma, e esse período aqui é importante porque quando você diz, o texto diz assim, no 12º ano do seu reinado, que é o ano 12, então ele já não está mais com 16 anos, ele agora já está com 20 anos de idade, né? É a segunda parte. A primeira parte, aos 8 anos de idade, no 8º ano do seu reinado, ele já está, no 8º ano do reinado, ele está com 16. Então se trata do ano 632. Ele começa a buscar a Deus. No ano
630 a 625 aproximadamente, Sofonias começou a profetizar. O livro de Sofonias, capítulo 1, nos diz que ele está profetizando nos dias do rei Josias. Então você pode ver aí entre os profetas menores que Sofonias é contemporâneo de Josias. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cuxi, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto de Ezequias, durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Então, esse ano 630 até aproximadamente 625. Em 628, aos 20 anos de idade, ele começou a fazer a reforma no país. Então, é o 34, versículo 3, parte B. Você pode ver aí comigo, olha, parte B. Aí diz assim, no segundo livro das Crônicas 34, no 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras. Então é justamente esse ano aqui, 628 aos 20 anos de idade. Essa grande reforma, ela se estende pelo país e é um momento extraordinário. Nos dias do próprio governo dos assírios, né? Então, o versículo de número 5 desse capítulo diz assim: depois queimou os ossos dos sacerdotes sobre esses altares, purificando assim Judá e Jerusalém. O versículo 5 diz. E aqui ele cumpriu a profecia que ele iria queimar os ossos dos sacerdotes, que foi vacinado em relação ao seu nascimento. Versículo 5. 34 dos Segundas Crônicas, versículos 3 e depois o 5. No ano 627, aos 21 anos de idade, do rei Josias, Jeremias começou a profetizar. Veja que durante o seu reinado, primeiro vem Sofonias, depois vem Jeremias. O profeta Jeremias, já no capítulo 1, nos informa que ele começa a profetizar nesses dias. Veja aqui. As palavras de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Então está claro que é o 13º ano do reinado. Ele está aqui com 21 anos de idade, é 627 a.C., já que em 628, que é o 12º ano, ele está com 20 anos, ele começou a reforma nacional, da nação, Judá e Jerusalém, a cidade e o país. Começou a restaurar, erradicar a idolatria de lá, a influência da cultura pagã, cananeia e dos assírios. Então, esse momento que Jeremias começa a profetizar. No capítulo 25 de Jeremias, Josias será sempre o referencial para nos dar essa pista em relação ao reinado de Jeremias, ao ministério profético de Jeremias. 25:3 diz assim: durante 23 anos, a palavra do Senhor tem vindo a mim, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje. Então ele diz que é desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje. E eu a tenho anunciado a vocês dia após dia, mas vocês não me deram ouvidos, disse o profeta Jeremias. Capítulo 36, versículo 2 do profeta Jeremias, mais uma vez, ele fará referência a Josias e ao seu ministério. 36, versículo 2.
pegue um rolo e escreva nele todas as palavras que falei a você a respeito de Israel e de Judá e de todas as outras nações, desde que comecei a falar a você durante o reinado de Josias até hoje, desde o reinado de Josias. Josias é o referencial para demarcar as datas de Jeremias aqui, é o início do ministério de Jeremias. No ano 622, aos 26 anos de idade, então Josias começou a reforma no templo, e nesse ano encontraram o livro de Deuteronômio, vou mostrar, e realizou a festa da Páscoa. Ele está aos 26 anos de idade, o ano é 622. E aí nós temos, segundo o livro das Crônicas, capítulo 34, versículo 8, que diz: no 18º ano do seu reinado. O 18º ano, que é o ano 18 do reinado, faz 18 anos que Josias está reinando, e ele está com 26 anos de idade, e o ano é 622. Então o texto diz: no 18º ano do reinado, a fim de purificar o país e o templo, ele enviou Safã, filho de Azalias, e Maséias, governador da cidade, junto com Joá, filho do arquivista real, Joacás, para restaurarem o templo do Senhor, o seu Deus. Então, esse ano é o ano da reforma do templo. Quando eles começam a reforma, o versículo no capítulo 34 vai mostrar, a partir do 14, que eles vão achar o livro da lei, que é o livro de Deuteronômio. É apenas um rolo. O livro de Devarim. Enquanto recolhia uma prata que tinha sido trazida para o templo do Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor. É o livro da lei do Senhor, que eram rolos independentes, que havia sido dado por meio de Moisés. E Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor, e o entregou a Safã. Como sabemos que esse livro é o livro de Deuteronômio? Todo estudioso das Escrituras sabe disso pelo próprio texto. O versículo 24 é apenas um versículo entre tantos, mas é o mais claro no momento. Diz assim, 34 e 24 de 2 Crônicas: assim diz o Senhor: eu vou trazer uma desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes, todas as maldições escritas no livro que foi lido na presença do rei de Judá. O livro das bênçãos e maldições é Deuteronômio, que é a palavra Deuteronômio, é grego, Deuteros, segundo, e nomos, lei. A segunda lei, ou a repetição da lei, para a nova geração que ia entrar na terra de Canaã. Mas esse livro em hebraico se chama Devarim, quer dizer, as palavras, é o plural de palavra, Davar, Devarim. Então eles encontraram o livro de Devarim, que traz a notícia das maldições, e Josias manda consultar a profetisa Uda. Então nesse ano ele faz um concerto, uma aliança com o povo de Deus para não ser amaldiçoado, e celebra a Páscoa do Senhor. No capítulo 35, versículo 19, fica claro que é ainda no ano 622, quando diz assim: esta Páscoa foi celebrada no 18º ano do reinado de Josias. O 18º ano do reinado é 622, e ele está com 26 anos de idade. Entre os anos 621 a 608, ele cuidou da política interna e externa, pois os assírios eram o império dominante,
o Egito estava no sul em conflito com os assírios, ou, aliás, estava em aliança com os assírios, porque o novo império, que é o Império Neobabilônico, já está se levantando nessa região, e Nabopolassar e seu filho, que é o general Nabucodonosor, já estão investindo contra os povos. Naqueles dias já há uma série de conquistas da região e alguns poderes já caíram. As cidades dos assírios estão sendo conquistadas aos poucos pelos babilônios. É um momento crítico e Josias, ele está no meio, porque ele paga imposto para os assírios. Os babilônios estão chegando e os egípcios estão indo ajudar os assírios nessa peleja. Então, no ano 609, ele tentou interceptar o faraó Neco, que estava indo dar apoio aos assírios contra o ataque dos babilônios. O resultado: o faraó Neco disse: não se envolva nessa batalha, rei de Judá, pois o Senhor não me colocou em guerra contra ti, mas estou indo para a Assíria. E nisso ele insistiu, essa insistência de Josias, ele disfarçou-se, se vestiu de um homem comum, entrou no campo de batalha, foi atingido por uma flecha, foi tirado de Megido, onde vai acontecer a batalha do Armagedon, no campo de Megido, e levado para Jerusalém. E ali ele morreu e foi sepultado. E o profeta Jeremias escreveu um lamento que ficou sendo cantado através das gerações, lembrando de Josias. Segundo o livro das Crônicas 35, 24 e 25 diz: eles o tiraram do seu ar e o colocaram em outro, e o levaram para Jerusalém, onde morreu. Ele foi sepultado nos túmulos dos seus antepassados, e todos os moradores de Judá e de Jerusalém choraram por ele. Jeremias compôs um cântico de lamento em homenagem a Josias. E até hoje os cantores e cantoras homenageiam Josias com cânticos de lamento. Estes se tornaram uma tradição em Israel e estão escritos na coletânea de Lamentações. Então, o seu nascimento foi profetizado e a sua morte foi lamentada por um profeta. Esse é o rei Josias. Aí você tem uma cronologia fundamentando a história de Josias. Só não se esqueça desse detalhe, que não é segundo as Crônicas 24, mas 34. Houve uma falha aí, ok? A introdução. Josias foi o último dos reis justos de Judá. Nunca houve um rei como ele que se voltasse para o Senhor de todo o coração. Este grande monarca e fiel homem de Deus expurgou o país de todas as falsas divindades ali colocadas por seus ancestrais. Veja só, Ezequias reinou 29 anos e fez o que agradava ao Senhor. Mas Ezequias foi sucedido por seu filho Manassés. E o segundo livro dos Reis, capítulo 21, 2 a 9 e o 16, revela como Manassés profanou o país, Judá e a cidade de Jerusalém. 55 anos de tradição perversa. Aliás, não foram os 55 completos, porque ele se arrepende e aí ainda faz alguns atos positivos, mas é tarde demais. Capítulo 21 do segundo livro dos Reis, versículos 2 a 9, diz assim: ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido
E também ergueu altares para Baal e fez um poste sagrado para Azerá, como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhe prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual este havia dito: em Jerusalém porei o meu nome. Nos dois pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes, chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria e adivinhação e reconheceu a médiuns, e recorreu a médiuns, a quem consultava os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Ele tomou o poste sagrado que havia feito e o pôs no templo, do qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi, dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas andarem errantes novamente, longe da terra que dei aos seus antepassados. Se tão somente tiver o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei, de obedecer toda a lei que meu servo Moisés lhes deu, mas o povo não quis ouvir. Manassés os desviou a ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. E o versículo 16 diz assim, do capítulo 21, ainda de 2 Reis: Manassés também derramou tanto sangue inocente que encheu Jerusalém de um extremo a outro. Além disso, levou Judá a cometer pecado e fazer o que o Senhor reprova. Veja como Manassés foi perverso, como ele se afastou totalmente da vontade de Deus, como ele agiu de forma terrível. O livro dos reis, ou aliás das crônicas, capítulo 33, nos mostra que ele foi levado pelos assírios, depois de todos os pecados que cometeu, e invocou ao Senhor. Ele humilhou-se, versículo 12, 33 e 12 do 2º livro das crônicas. Em sua angústia ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Depois disso, o que ele faz? Depois disso, ele reconstruiu e aumentou a altura do muro externo da cidade de Davi, a oeste da fonte de Gion, no vale até a entrada da porta do peixe, em torno da colina de Ofel. Também pôs comandantes militares em todas as cidades fortificadas. Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem que havia colocado lá, bem como todos os altares idólatras que havia construído na colina do templo e em Jerusalém, e jogou-os fora da cidade. Depois restaurou o altar do Senhor e sobre ele ofereceu sacrifício de comunhão e ofertas de gratidão, ordenando a Judá que servisse ao Senhor, o Deus de Israel. Veja que Manassés, mas ele havia já disseminado a cultura e se espalhou a cultura pagã. Ainda que ele ordena o povo voltar para Deus, mas como a religião é algo do coração, já estava minado. Seu filho Amon, que reinou no lugar de Manassés, reinou por 2 anos. E aí a Bíblia nos diz assim, segundo o livro das Crônicas 33, versículos 21 a 25. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, a semelhança de seu pai. Quem é seu pai?
Manassés. Amon prestou culto e ofereceu sacrifícios a todos os ídolos que Manassés havia feito. Mas ao contrário de seu pai, Manassés não se humilhou diante do Senhor. Antes, aumentou a sua culpa. Os oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. Mas o povo matou todos os que haviam conspirado contra o rei Amon. Ele era amado, né? E proclamou seu filho Josias rei em seu lugar. Então, nós temos aí uma tradição de família. Então, Josias tem um grande trabalho para fazer, que é remover toda a idolatria instaurada por Amon, o filho de Manassés, seu avô, e seu bisavô Ezequias, que é um referencial de reforma. Josias repara o templo. A restauração do templo, como já falamos, ela é iniciada, como você viu aqui no começo, no ano 622, aos 26 anos de idade, quando isso vai se dar, a restauração do templo. Então, quando começa o processo de restauração, eles vão encontrar o livro de Deuteronômio. Achei o livro da lei no templo do Senhor. Esse livro, ele traz as maldições, as bênçãos e as maldições do 21 ao 31 de Deuteronômio. E quando ele foi lido, ele mandou buscar, o rei rasgou as vestes, quando ele ouviu a palavra, ele tinha um temor de Deus no seu coração. E mandou consultar a profetisa Hulda, que ficava ao sul de Jerusalém, de sorte que o templo de Herodes, dos dias de Jesus, tinha duas portas chamadas Portas de Hulda, porque disse que ela ficava sentada naquela região sul. O esposo de Hulda, ele era o guardião das roupas dos sacerdotes, ele tomava conta das roupas dos sacerdotes do templo. E é interessante que Jeremias era profeta nesses dias e ele não foi consultado, nem Sofonias. Quem foi consultada foi a profetisa Hulda, né? E Deus falou pela boca de Hulda, que viu a humilhação e o coração de Josias e ia mudar o quadro. E fez uma promessa para ele de prosperidade. E aí ele começa uma grande reforma ao compreender a vontade de Deus. Josias é um homem temente e ele trabalha com esse temor a Deus. É interessante como ele está disposto a cumprir a vontade de Deus. A lição ela é muito simples, você percebe, né? E ele renova o pacto com o Senhor. A leitura do livro é muito importante. Josias faz essa exposição do livro. Ele é um líder cumpridor, zeloso da palavra de Deus. E por isso convoca todas as autoridades de Judá em Jerusalém e todo o povo, dos mais simples aos mais importantes, né, para se reunirem no templo do Senhor e ouvir a leitura da lei de Deus. Ouvindo a mensagem, o povo preparou o coração para uma nova aliança com o Senhor. E essa nova aliança impõe essa destruição dos ídolos, a remoção da cultura pagã. E a lição está dizendo aqui que o início da reforma foi quando Josias completou 8 anos de idade. Não, essa destruição de ídolos do segundo momento aqui, ele começou a reinar com 8 anos de idade, e com 16 que ele começou a invocar ao Senhor e a destruir os ídolos. Com 16, você pode ver aí a cronologia e ver os textos bíblicos e fazer o cálculo que você vai ver que foi com 16.
né? No 8º ano do reinado. Então, se ele começou a reinar com 8, ele está com 16. É muito simples isso aí. E não com 8 anos de idade. Então, Josias era esse rei temente a Deus. E a celebração da Páscoa era algo comum. A Páscoa era uma festa nacional requerida para toda a nação. É a festa comemorativa da redenção, da libertação nacional de Israel do Egito. Então, essa preocupação com a festa da Páscoa. E a Páscoa é a festa que mais aponta para o Messias, né? Então, ele restaura essa Páscoa e o culto e os oficiais do templo. Porque Josias ele consegue comemorar a primeira Páscoa, faz a maior celebração da história, com o número que é citado aqui de cordeiros que ele vai matar, é imenso, né? Restaurou essa liturgia do culto, o sacerdócio e diversos ofícios que eram praticados no templo. Reordenou os músicos, tudo isso ele fez. Removeu a impiedade de Jerusalém, os prostitutos cultuais que estavam lá, ele mandou punir. E com essa festa da Páscoa, ele relembrava a proteção divina, o livramento da escravidão e, como sempre, da Páscoa ela trazia as recordações da história, mas é a Páscoa da redenção. Por isso que a Páscoa é um evento histórico que inaugura a libertação nacional de Israel. E é um evento religioso porque ela foi dado como um rito para comemorar essa libertação todo ano pela sua nação. E é um evento profético porque aponta para Cristo, que é a nossa Páscoa. Após achar o livro da lei do Senhor, derrubar os altares de deuses pagãos e destituir os sacerdotes, que são os prostitutos cultuais que realizavam atos abomináveis, Josias deu ordem para que o povo retornasse à celebração da Páscoa do Senhor. E foi o maior evento de todo o seu tempo. Nunca houve uma Páscoa desde que Israel saiu do Egito como essa, diz o texto, né? Enfim, a nossa lição diz que Josias fez uma limpeza geral em Israel, eliminando todas as formas de idolatria instituídas pelos reis que o antecederam, inclusive o rei Salomão. Este grande monarca e figura do Messias foi a promessa de Deus sobre Judá de que o paganismo não prevaleceria sobre seus reis, mas que a raiz de Jessé voltaria a brotar. E aqui nós finalizamos a nossa aula, agradecendo a sua companhia mais uma vez. Espero que você tire proveito. Eu fiz questão de pontuar uma cronologia da vida de Josias para facilitar a exposição desta lição. Que Deus abençoe você e até a próxima aula, se Deus quiser.